Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa Francisco de Assis. Que a gente possa ter uma manhã com muita luz e paz e possa depois irradiar o bem que aqui recebemos para todos os nossos lugares de convivência. Alguém aqui pela primeira vez na casa? Não, são habituais. Gostaria de pedir inicialmente para que desligassem seus telefones celulares ou então aqueles que não puderem desligar, que deixem no modo vibracal. Hoje teremos a palestra do nosso amigo Roberto Sabatella e gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso novo boletim Vivência Espírita, que vocês devem ter recebido ali. Esse mês a campanha da casa é sobre o Setembro Amarelo, que é a campanha de conscientização de prevenção ao suicídio, né? Aqui no nosso boletim temos o telefone do CVV. É bom que divulguem, né, para as pessoas, para que aqueles que têm essa ideação suicida saibam que tem um lugar, um canal onde possam conversar. Tivemos também durante toda essa semana aqui em Curitiba a segunda jornada espírita da Urinorte, com o tema A Ética e a Moral Espírita em Tempo de Sustentabilidade. Inclusive a nossa casa participou da jornada espírita. Tivemos aqui na terça-feira passada a palestra do presidente da Federação Espírita do Paraná, Adriano Lino Greco. As próximas datas do nosso bazar solidário daqui da casa serão agora em setembro, dia 14, de 1h30 às 17h, e depois em outubro, no dia 5 de outubro e no dia 7 de outubro. Eu acho que aqui falamos também sobre o nosso projeto de sustentabilidade da casa. E vou fechar agora, antes da palestra do nosso amigo Roberto, com a mensagem do mês que está, se vocês quiserem acompanhar, na Vivência Espírita. Todos queremos ser felizes, viver melhor. Entretanto, ouçamos a experiência. A felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce dos bens que você espalha, não daqueles que se acumulam inutilmente. Tanto isso é verdade que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. Você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros, conquanto às vezes sem qualquer consolação, você dispõe de imensos recursos para reconfortar e reerguer os irmãos em prova ou desvalimento. A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos, através da melhora que venhamos a realizar para os outros. A vida é dom de Deus e todos, e quem serve só para si, não serve para os objetivos da vida, porque viver é participar, progredir, elevar, integrar-se. Se aspirarmos a viver melhor, escolhamos o lugar de servir na causa do bem de todos. Para isso, não precisa você acondicionar-se a alheios pontos de vista. Engaje-se na fileira dos servidores que se lhe afinem com as aptidões. Aliste-se em qualquer serviço no bem comum. É tão importante colaborar na higiene do seu bairro ou na construção de uma escola, quanto auxiliar a uma criança necessitada ou prestar apoio a um doente. Procure a paz, garantindo a paz onde esteja. Viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. Aprendamos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia e a vida nos fará receber o melhor dela própria. Seja feliz fazendo os outros felizes. Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungue nem se queixe contra ninguém. E os outros nos farão encontrar Deus. Não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda se acha na terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz gratuita, o engano é seu, porque os mortos, se quiserem paz e aprendam a sair de si mesmo,
e a servirem também. Essa mensagem é de André Luiz, psicografada pelo Chico, do livro Respostas da Vida. Vamos fazer a nossa oração. Pedindo a Deus, Pai, aos bons espíritos que nos orientam e iluminam essa instituição nos seus propósitos de fazer o bem, de renovar as criaturas, de elevar lenitivo as almas que se desbordam do plano físico ao plano espiritual, nas suas mais complexas e múltiplas necessidades. Tenhamos o Cristo, meus irmãos, nos nossos corações, porque Ele é o guia seguro, o leme das nossas existências. Um dia de muita paz e produtividade a todas as nossas almas. Que assim seja. Hoje selecionamos um tema para desenvolver junto com vocês, que fala do viver e do morrer. Estamos nesse mês, como todos sabem, o mês de Setembro Amarelo, em que se pauta a valorização da vida, a valorização da existência. E esse tema especificamente tem me tocado bastante de perto, mais recentemente, porque nós espíritas, e aí foi bom quando o Sidney perguntou se tinha alguém novo na casa e ninguém levantou a mão. Quer dizer que o pessoal já sabe um pouco de espiritismo. Mas os espíritos têm nos alertado mais recentemente que nós espíritas, nós temos morrido mal. E isso me tocou profundamente e tem me tocado o coração. Porque se nós espíritas, que em tese temos mais esclarecimentos a respeito da vida pós-vida, da vida pós-vida física, se nós temos morrido mal, meus irmãos, vocês imaginem, junto à crosta terrestre, quantos espíritos têm desesperados, em sofrimento, porque não sabem como funciona a vida do lado de lá. E nós espíritas, para piorar a situação, nós temos feito mal no nosso papel. Então, amanhã de hoje, desculpem a gravidade do assunto, mas me toca muito de perto, porque me sensibiliza o fato de que nós temos o esclarecimento, como diz Kardec, é o espiritismo bem compreendido, mas não temos ainda a vivência, o espiritismo bem sentido nos nossos corações. Então o nosso propósito dessa manhã é tratar desse tema tão delicado, verificando a partir de determinados ângulos e como que nós podemos, obviamente, diante de um problema, como é que nós podemos solucionar esse problema ou resolvê-lo de alguma maneira. Então, unimos a questão do viver e morrer ali na escrita exatamente porque nós não estamos falando da morte, porque essa é a primeira má notícia do dia. Tem várias boas notícias na sequência, né? Mas a primeira má notícia do dia é essa, é que aqui a gente está morrendo, né? Que a gente diz assim, o dia da minha morte foi tal dia. A gente lembra do dia da morte, é importante isso. Kardec falava disso na própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, comemorava-se o dia dos mortos de alguma forma, né? Mas a gente está morrendo. É um processo, não é algo que vai chegar lá no final. É algo que vai se desenvolvendo paulatinamente, a ponto de que o Espírito de Joana de Ângeles nos alerta, o fato de que a partir do momento que nascemos, nós temos uma certeza, adquirimos morrer. Mas a questão não é dessa certeza, mas é como a gente enfrenta o fato. Caminhamos. Bom, então essa é a motivação que nos levou a desenvolver esse tema hoje de manhã, que é a conscientização dos próprios espíritas sobre os verdadeiros valores da existência e do espiritismo. Lembramos a todos que Kardec nos alertava várias vezes que o espiritismo é uma religião natural, está na própria natureza das coisas, no próprio universo, e que nem sempre nós reconhecemos o espiritismo como essa religião natural. Faz parte da existência. Os espíritos
Deus, a mediunidade, uma série de temas, a oração, uma série de temas que dizem respeito a várias religiões. E que o Espiritismo e o Espírito de verdade reuniram um feixe único. Jamais isso existiu na história da humanidade. Portanto, nós estamos diante de uma riqueza, de um grande valor. O segundo aspecto, o desvio dos espíritas do verdadeiro propósito do Espiritismo, faz com que vivam a vida na Terra, iludidos, a vida e o significado da vida na Terra, encarnação, e cheguem ao mundo espiritual, com grandes dificuldades. E aí existe uma diferença entre morrer e desencarnar. Morrer é acabar no corpo físico, a vida física, tal qual nós a entendemos. Mas desencarnar é o espírito desvincular-se daquele corpo físico. E isso nem sempre nós temos sabido fazer. Que é diferente, uma coisa é uma coisa, morrer, a outra coisa é desencarnação. São dois temas distintos. Bom, ainda nesse tópico meditação, então essas questões foram as que trabalhamos já de alguma forma, só vamos repeti-las. Então, como nós espíritas temos assimilado o espiritismo. Uma coisa eu sei, a outra coisa eu pratico. Vivo. Então, agora avançando um pouco mais, alguns diagnósticos e prognósticos a gente vai... Aí os espíritos eu já comentei um pouco, esses espíritos que estão ali mencionados na lâmina, no início da nossa fala. Bom, lemos diversas obras, buscamos aqui fazer uma síntese de alguns temas que são relevantes sobre os problemas, as dificuldades e as possíveis soluções. Então, um problema é a gente perder o foco, já está ali, ó, focar, ser objetivo. A gente se perde do objetivo. Começa a discutir se Jesus encarnou, já está tudo posto na doutrina. Quem não leu, não sabe. Aí o que o Kardec vai dizer? É essa esfera ali, esse círculo branquinho. A gente não estuda. A gente tem uma tradição no nosso país de má educação, porque parece que para a gente estudar basta ir para a aula, basta estar presente. Não é isso. Estudar tem que pegar o livro, ler, rabiscar, ter dúvida, etc. Isso é estudar. Pensar a respeito, né? A outra coisa é a nossa frequência mental, está aqui. Saber orar e vigiar. Por isso que eu coloquei o saber no meio, porque a gente tem que desenvolver esse saber. Se está adoecido é que a gente não desenvolveu o saber. E a gente precisa crescer nisso. E orar, vigiar, é frequência mental. Porque não adianta a gente fazer uma oração de 5 minutos, até resolve algumas coisas. Mas no resto do dia passar com a nossa frequência mental, reclamando da vida, batendo boca com os outros. Bom, é aí que Deus que está dentro de você? Nenhum, né? Receber ajuda espiritual, a gente saber receber ajuda espiritual, a gente está sendo ajudado, gente. Muitas vezes, eu faço a seguinte associação, minha profissão é professor. Você tem um aluno em sala de aula que se bate muito com algumas situações. Tem dificuldade. Para que serve um professor? Para que serve um espírito protetor? Para que serve o espiritismo? Para nos ajudar a sair das dificuldades, gente. Mas se a gente não usa aquela pessoa que está à nossa disposição, como os espíritos protetores, por exemplo, a nos ajudar, ou não lê a doutrina, como é que a gente vai ser ajudado? A gente precisa se ajudar. Criar esse reforço interno, não é? Então a gente vai precisar receber. Amar é isso também, é dar. Mas em alguns momentos a gente precisa saber receber, né? E trabalhar no bem, que os espíritos vão chamar de labor-terapia, a ação no bem. Isso alguns até estudiosos da educação em valores têm dito. Não adianta saber educação em valores, por exemplo, ter lá uma leitura, um texto para a gente refletir. Não, a gente tem que ter ações, tem que ter práticas que nos levem a nos mobilizar em termos de virtudes, que a gente se veja no bem. E o próprio fazer o bem vai nos dar uma satisfação interior, como diz Kardec. E essa satisfação interior que vai nos irrigando, que vai nos iluminando. E a gente diz assim, meu Deus, eu estou dando, estou tirando de mim, não estou tirando nada do universo, estou tirando de dentro de mim e estou mais feliz. E quando a gente desmata, quando a gente rouba, quando a gente pega as coisas, nem sempre a gente fica feliz. Compra aquele tênis, aquele equipamento eletrônico que você demorou anos, aquele carro, aquela casa. Aí você diz assim, meu Deus, comprei agora, até bacana, né? A gente conquistar assim, uma coisa. Mas depois que você compra, dá um certo, você diz, ixi, passou, né? E aí você fica olhando para aquilo e diz, e agora? Não, tem uma satisfação, mas não é satisfação espiritual. Não é de Deus, assim, planificando a tua intimidade. E quando você toma uma boa atitude, por mínima que seja, a gente conquista um tesouro, a gente vai se avizinhando, se apoderando de um tesouro, que a gente diz, meu Deus, que coisa boa. E a gente sabe o que é isso, muitos de nós sabemos. Então eu vou avançar agora com um pouco mais de celeridade, me desculpe.
Tá? Então, esses 5 pontos que estão distribuídos na sequência, eu não vou falar de todos porque a gente já desdobrou alguns, tá? Mas é isso aí, saber focar, ser bem objetivo, porque a gente está disperso, vivendo processos de hipnose coletiva. E se a gente não acorda, a gente fica junto com o geral. E nós não podemos fazer isso. É um adormecimento, um estado de anestesia. A ideia da frequência mental, porque tanto é importante isso, que Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo coloca um capítulo a respeito da prece, a eficácia da prece. Pedi e obtereis. É preciso estudar esse capítulo, porque a gente pode fazer prece e não fazer direito. Pode errar. Então a gente precisa aprender a orar. Muito importante isso. Há uma frase aqui vermelha no final, que esses dias o Espírito nos intuiu e disse assim: a gente não deixa Deus crescer dentro da gente. Eu disse: meu Deus, que frase! Que frase! A gente não deixa, não dá espaço para a inteligência divina agir em nós. A gente quer fazer uma ansiedade, uma loucura, e não dá espaço para essa coisa acontecer. Bom, estudar Espiritismo, Evangelho e terapia. Fazer do nosso ambiente doméstico, da nossa intimidade, um ambiente também de reflexões, de bons pensamentos, de coisas construtivas. Não é só ver telejornal. Saber trabalhar no bem, muito relevante. É difícil trabalhar no bem, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer algumas coisas, a gente fica meio duro assim, né? Quando vai escrever a primeira vez, caligrafia, sai mal. Mas na medida que a gente vai escrevendo, você diz assim: eu estou aprendendo esse negócio, até que eu achei que era ruim, que ia ficar travado, mas a gente vai achar o nosso jeitinho de fazer, o nosso lugar de fazer. E aí no fazer a gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo. E receber a ajuda dos amigos espirituais. Portanto, aqui nesse final, coloquei algumas palavras. Esse aqui é um texto do irmão Jacó, que é esse que eu expliquei do livro Voltei, que é um espírita. O Espiritismo guia nossas existências. Quais erros nós espíritas temos cometido face a essa riqueza que temos em mãos? Como ajustar os nossos procedimentos? Então, o nosso percurso vai tentar trabalhar todas essas questões de alguma sorte. Nos fundamentamos em Allan Kardec, que alerta diversas vezes os espíritas, desde 1862, quando ele fazia as viagens espíritas nos grupos espíritas nascentes, a respeito desses perigos. Irmão Jacó, que escreveu, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, o livro Voltei, um espírita que, quando escreve esse livro por intermédio do Chico, dá conta de que ele, como espírita, se defrontou no mundo espiritual com a sua própria falta de moralização, com a sua própria falta de depuração espiritual. Se ocupou nas instituições espíritas de muitos trabalhos, e isso para ele rendeu méritos, mas não se ocupou da sua própria transformação interior. Viana de Carvalho, que é o espírito que escreveu essa mensagem que muitos de vocês têm em mãos, que fala o Campeonato de Insensatez, a segunda página, eu diria assim, vale a pena ler. Tem muitas reflexões oportunas, duras para nós espíritas, mas muito oportunas. Manuel Filomeno de Miranda, que fala que muitos espíritas têm desencarnado e têm se encontrado no mundo espiritual, num hospital que ele, Eurípides Barçanufo, um espírita brasileiro de muita relevância, abriu no mundo espiritual para receber aqueles espíritas que faliram nas suas missões junto a instituições espíritas. Psicografia de Valdo Pereira Franco, livro Tormentos da Obsessão. Muito importante esse livro para todos nós. E o espírito Joana de Ângeles, que, como praticamente uma mãe de todos nós, nos passa essas mensagens psicológicas para que nós saibamos enfrentar a existência. Porque enfrentando bem a existência, nós enfrentaremos também muito bem o ótimo. Aqui a nossa estrutura em geral, que mostramos todas as nossas exposições, algumas definições iniciais, aí vamos trabalhar essas reflexões que eu chamei de diagnóstico e prognóstico, ou seja, quase que dentro de uma didática médica, que você tem uma doença e tenta trabalhar a cura dessa doença, ou a solução desse problema, e algumas reflexões finais que chamamos de considerações. Bom, as definições. A gente tem que lembrar que tem uma obra de Kardec que trata da morte, que é o livro O Céu e o Inferno e a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nesse livro, tomamos alguns itens emprestados para que a gente possa refletir inicialmente. Bom, ele vai dizer, e aí Kardec está falando do desligamento do espírito do corpo, ou seja, da desencarnação. Ele vai dizer assim: a punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material, em detrimento do progresso espiritual,
faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação. Perturbação é um termo técnico no Espiritismo, que pode dilatar-se por meses e anos, e no caso dos suicidas, por séculos. Por isso colocamos entre colchetes. Bom, mas vamos analisar um pouco essa questão que Kardec nos põe. Ele diz assim, que aqueles espíritos mais atrelados à vida material, à vida física, têm mais dificuldade de desencarnar. Lembrando que nós temos entre o espírito e o corpo, o campo perispiritual, que é um campo fluídico, que irradia do espírito. Então vejam bem, façamos a seguinte analogia. A gente não tem o conhecimento espírita, mas vai se defrontar com a morte. A gente não sabe o que acontece do outro lado. Ou a gente foi materialista e diz assim, a vida acaba aqui. Mas entre o que a gente acha e o que é, tem um grande caminho, né? Porque já disseram que a Terra era o centro do universo, que a Terra era plana, e tudo isso foi sendo desbancado assim como um castelo de areias. Então o que vale é o que é, não é o que a gente muitas vezes no nosso sistema de crenças pensa. E Kardec está nos alertando para esse fato, de que muitos de nós nos atrelamos fortemente à vida física, mas a hora que acaba a vida física, imagina um materialista, o que ele vai ter? Ele vai ter a angústia de ver o corpo deteriorando, porque para ele a vida é o corpo. E esse espírito e seu campo fluídico vão se aferrar fortemente ao corpo, porque o campo fluídico do espírito é comandado pelo espírito. E aí veja a dificuldade, ele vai ver o corpo sendo carcomido, vai se ver no cemitério, vai se ver em angústia, porque o espírito dele não enxerga nada além daquilo. Ele está preso nas suas próprias ilusões mentais. E isso pode durar, como diz Kardec aqui, meses, anos, e no caso dos suicidas, como falei muitas vezes, séculos. Kardec trata desse tema na obra Céu e Inferno, exatamente focando os suicidas, mas são temas que ele já tratava na Sociedade Parisiense e que ele desdobra na Revista Espírita. Bom, aqui ele vai dizer agora o nosso lenitivo, que é o remédio. Ele vai dizer assim, ó: tem pura consciência aqueles que, ao contrário desses mais materializados, têm pura consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual. Ou seja, a gente vive a encarnação, mas conforme Jesus nos dizia, meu reino não é desse mundo. Estar no mundo, mas não pertencer às coisas do mundo, sabê-las transitórias. E é por isso que a gente colocou naquela primeira imagem, aquela fugacidade da luz, de algo que roda. Por isso os orientais falam de uma roda, a roda das reencarnações. A gente está preso nesse ciclo, e a gente precisa se depurar para espiritualmente poder saltar fora disso. Se acham identificados com a vida espiritual. O trespasse é rápido, ou seja, o trespasse é a passagem da vida física para a vida espiritual. É mais rápida para aqueles que já se identificam com a vida espiritual. Vejam, ele não fala que sabem a respeito da vida após a vida, mas é que já se identificam com a vida espiritual. Há aí uma grande diferença. Sem abalos, quase nula a turbação de um pacífico despertar. É como se a gente fosse acordando numa manhã. Assim, sem despertador, né? Tranquilo. É isso, serenamente. Cumprimos o nosso papel. Consciência tranquila. Ok. A vida espiritual, a verdadeira vida. Com ela eu me identifico. É aqui que eu vivo ela também. Faz parte a carne da vida espiritual. Bom, aqui o item 33, Kardec resume todos os tópicos dessa questão. Eu estou assustado que eu estou na definição e já estamos passando 15 minutos. Então. Bom, em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, ele vai dizer que são 3 elementos muito importantes. O sofrimento é inerente à imperfeição. O sofrimento da passagem vida-morte é inerente à nossa imperfeição, nossa impureza espiritual. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo um castigo. O castigo, por exemplo, a gente comeu demais, né? Fica com a barriga inchada, não fica? Está dentro da gente, entendeu? É um problema que a gente tem que resolver. É consequências naturais e inevitáveis. Assim a moléstia pune os excessos e da ociosidade na sua tédio. Ou seja, a moléstia pune os excessos. A gente se excede demais em alguma coisa, a gente adoece. E a ociosidade na sua tédio, do nada fazer, do não trabalhar, entedia, né? Dá um vazio. Sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta do indivíduo. A gente já carrega as faltas consigo. Não precisa de um juiz externo. A gente já tem a consciência. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições, aqui está o segredo da saída, por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos
e assegurar a futura felicidade. Se a gente comeu demais e ficou com o estômago pesado, a gente aprende a comer um pouco menos. Não é isso que a gente vai aprendendo? Trabalho da vontade. Ó, hoje não vou exagerar, né? Quer dizer, hoje é domingo, dá para comer um pouquinho mais, mas assim, falando em termos espirituais, né? Convém que a gente não adoeça. Convém que a gente tenha equilíbrio. Bom, aqui o Kardec vai falar, eu vou agora avançar um pouquinho nas lâminas sem lê-las todas, tá? Esse material vai ficar disponível no site do CEFA, aí quem quiser acesse e pode ler com mais calma. Mas ele vai dizer assim que o Espiritismo não deve ser só bem compreendido, nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele deve ser sobretudo bem sentido. O Espiritismo leva aos resultados acima expostos. Ele está falando aqui da mensagem anterior, que é a mensagem sobre o homem de bem. A gente vai ver mais adiante o homem de bem, deixei para o final. Então, se a gente encarar o Espiritismo de coração, a gente não vai estar se ocupando se a gente tem que mudar o mundo inteiro. Não, porque o propósito do Espiritismo é mudar a nossa intimidade. E a gente quer mudar o mundo. Quer fazer com que todo mundo tenha cobertor, que não é errado. Não é isso. Mas é que a gente esquece nessa azáfama do que é principal, que é o nosso contato com Deus. Quer fazer com que Deus viva na nossa intimidade. Esse é o princípio. Esse é o principal. O resto, gente, a gente vai ajeitando. Mas se a gente não der conta da gente, não vai ter quem faça. Então o recado de Kardec é esse: não nos percamos daquilo que é essencial. Aí ele vai falar na última frase: reconhece-se o verdadeiro espírita. Vocês já conhecem isso, porque são espíritas já há bastante tempo, né? Pela sua transformação moral. Esse é o verdadeiro espírita. Porque a gente pode se dizer espírita, mas eu sou espírita, mas não pratico muito. Mas eu sou, mas a gente vai dando um monte de desculpa justificativa. Mas o que é o verdadeiro? O espírita, que é o verdadeiro cristão, que se ocupa da sua transformação espiritual. E pelos esforços que emprega em dominar as suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírito. Os outros ter cargo no centro espírita, é tudo, gente, perfumaria. O essencial é a gente cuidar da nossa intimidade. E esse espírita que cuida da sua intimidade, vejamos Francisco Cândido Xavier, ele modifica as criaturas, não com discurso, mas pelo exemplo, pela vida que vive, pelo espiritismo sentido. Vamos lá. Aí aqui Kardec vai nos alertar para algumas táticas dos inimigos do espiritismo. E que eles vão dizer assim, o Kardec eu vou sintetizando algumas lâminas, ele nos vai alertar para o fato de que esses inimigos do espiritismo, dentro das casas espíritas, ou muitas vezes diante de nós espíritas, o que eles vão fazer? Eles vão nos afastar do verdadeiro caráter, do verdadeiro objetivo do espiritismo, que é a moral. Então, dentro de uma casa espírita, a gente começa a discutir um monte de coisa. Se Kardec foi Chico Xavier, se a reencarnação do Beltrano e do fulano, e aquilo vira um debate. A gente acaba criando verdadeiros centros espíritas que não têm verdadeiro escopo do espiritismo dentro do centro espírita, ou um espiritismo na nossa cabeça que não é verdadeiro escopo do espiritismo. E aí a gente se desvia do foco. Então, aqui nesse esquema, a gente traçou a ideia do eu, do viver e do morrer. Como é que eu tenho vivido a doutrina? E é assim que eu vou pautar a doutrina no meu coração. Talvez aí eu esteja pautando a forma com que eu vou morrer. E aí tem uma pergunta ali, uma interrogação, né? Como é que eu me relaciono com o espiritismo, com Deus, com a espiritualidade? Eu posso me iludir, me enganar, dizer que basta vir no centro espírita, fazer palestra, assistir palestra, tomar água fluidificada, tudo, mas pode ser que eu não esteja cuidando de mim. E aí eu estou me iludindo, estou ignorando algum aspecto. Ou tem um outro aspecto, que é essa que está escrito embaixo, em que eu cuido da minha transformação pessoal. Aí a gente está atingindo o foco, a gente está bem focado. Percebe o problema?